estou retornando, aproveitando essa oportunidade para dirigir aos seguidores, aos amigos, aos meus ex-alunos, aos meus familiares, aos meus amigos, aqueles que ficaram mais distantes, aqueles que eu tive a ilusão de que eram amigos, aqueles que continuam sendo amigos, para trazer a leitura de um livro fascinante, que é A Ilustre Casa de Ramírez. A Ilustre Casa de Ramírez, de um escritor, que é o Eça de Queiroz. Eu desejo que vocês, nesse verão, tenham tempo para fazer essa leitura fascinante, porque A Ilustre Casa de Ramírez é um livro do período já que a gente pode chamar de realista, não é? Do grande autor que é Eça de Queiroz, um autor português, um autor de uma história fascinante. Formou-se em direito, era filho ilegítimo dos próprios pais, porque nasceu antes do casamento legal dos pais, e só posteriormente é que foi considerado como filho. Então vejam que interessante, só no mundo de Portugal bem atrasado, bem ultrapassado, é que é possível você ser filho dos pais, continuando a ser filho natural, porque não podia ser legitimado, porque não tinha existido ainda o casamento. Então, Eça de Queiroz tem uma história fascinante. Quais são as características da literatura de Eça de Queiroz? A primeira é uma crítica sociopolítica. Ele faz uma crítica a Portugal e sua estrutura política a partir da crise da monarquia e do início do partido voltado para a República. Ele faz uma crítica desse Portugal que viveu dos louvores de um passado muito, muito longe e que entrou numa decadência enorme, uma decadência pela falta de habilidades da própria dinastia que retira Portugal das mãos da Espanha, que é a Casa de Bragança, mas que não tem as habilidades para concorrer com o mundo capitalista que se formava. E torna Portugal um país decadente, cheio de lutas políticas internas. Então ele faz esse próprio livro é um romance que mostra a decadência da aristocracia portuguesa, a decadência dessa pequena burguesia que surge em Portugal, e que ele quer aqui mostrar através de um personagem que será exatamente o retrato de Portugal decadente. Outras características da literatura dele é a sua crítica à elite burguesa portuguesa. Ele faz uma análise psicológica dos personagens. Ele mostra a ausência de idealizações. Ao mesmo tempo, ele é um antirromântico. Ele combate o tempo todo o romantismo. E eu digo a vocês que este romance merece ser feita uma leitura minuciosa, uma leitura interpretativa, porque ele vai muito longe, não é?
na medida em que ele próprio, em que ele mesmo vai mostrar as fases de Portugal. O nome, a Ilustre Casa de Ramírez, mostra exatamente a história de um herói. Esse herói ele chama de o Fidalgo da Torre. Lá na terceira parte nós encontramos ele dizendo assim: o Fidalgo da Torre. Ora, por que Fidalgo? Porque Fidalgo era um título de nobreza que você recebia na Espanha, em Portugal e também posteriormente no Brasil, por você possuir algo que, no caso da nobreza portuguesa, não é? Era um proprietário de terras. A família do Fidalgo da Torre deixou para a própria pessoa que ele aqui coloca como o personagem principal, deixou terras. E isso era representado por essa torre, a torre da própria quinta. Então, vamos perceber que ele está exatamente mostrando, não é, a possibilidade objetiva de que o Fidalgo da Torre ele vai ser colocado como um fidalgo dos mais importantes, dos mais antigos. Um fidalgo que ele teria a condição de trazer progresso, crescimento, desenvolvimento para Portugal. No entanto, o próprio Fidalgo da Torre, ele é um ser repulsivo. Ele representa exatamente o retrato de uma nobreza decadente, de uma nobreza patrimonialista, de uma burguesia que não teve um bom desenvolvimento dentro de Portugal, de Portugal extremamente esfacelado, porque perdeu sua maior colônia, que era a colônia que sustentava e que dava riquezas para Portugal, que é o Brasil. Ele vai mostrar um Portugal cuja Casa de Bragança entra numa luta dinástica, gastará dinheiro, trará mais dívidas para Portugal, para poder colocar uma filha rainha no trono, que é Dona Maria II. Não pense que a colocação de Dona Maria II no trono de Portugal deixou Portugal mais rico, mais importante. Nada disso. Principalmente porque, mais uma vez, Portugal pede apoio à Inglaterra. Portugal se vê nas asas da Inglaterra, como fez Dom João VI, que não tendo como enfrentar Napoleão e não tendo o apoio de Viena, o apoio necessário, até porque Viena já era um estado tampão na Europa, se submete a sair de Portugal para não ver exatamente Portugal devastado na cara do próprio rei, com o apoio dos ingleses, e esse apoio custa caro. Perder a colônia brasileira custou caro. E vejam que ele retrata aqui, não é? Essa decadência, ele vai relatando através do personagem, o personagem da Casa dos Ramírez, que foi, para o autor aqui, não é? É uma das casas mais brilhantes, mais genuínas. E o nome é interessante porque o nome remete a Gonçalo, não é? A Casa de Ramírez, esse descendente do qual o romance trata, é Dom Gonçalo.
Lembra que tem um mito em Portugal, que é o mito do rei Gonçalo desculpe, que é o mito de um príncipe que não podia ser rei e que foi desterrado para a Ilha da Madeira e lá viveu e morreu como príncipe, como nobre, porque era filho de um rei e de uma rainha da Espanha. Então é uma coincidência, não é? Mas esse rei Gonçalo, que não foi rei, é que deveria ser o rei de Portugal e não Dom Manuel Venturoso. E aqui, o Ramírez aqui, o Fidalgo da Torre, o Gonçalo Mendes Ramírez, é ele que como deputado, que como nobre, deveria arrancar Portugal dessa condição de subdesenvolvido. No entanto, não pôde. Se você analisar cada página desse livro, cada detalhe, você vai chegar lá em Dom João V, que foi apelidado de o Magnífico, não é? O Magnânimo, que reinou, que foi rei desde 1706, e que gastou o dinheiro que vinha, o ouro, gastou ouro, cheio de tratados com a Inglaterra, de dívidas, com a construção de um palácio exorbitante, que gastou-se muito mais do que o que deveria, que foi o Palácio de Mafra, não é? Assim como de uma grande capela que foi armada primeiro em Roma para o Papa benzer, depois desarmada, depois veio para o próprio Portugal, não é? A Capela de São João Batista, em 1740, a partir de 1740, essa encomenda dessa capela que valeu milhões a Portugal. Quando eu digo valeu milhões a Portugal, eu digo que valeu também dívidas ao Estado português. A dinastia de Bragança, ela soube fazer dívidas que vocês não sabem o cálculo. Na medida que ela utilizava esse Brasil, essa colônia de exploração, e esse dinheiro ia direto para os cofres ingleses, para os cofres da Espanha, da França, porque Portugal não tem indústria. E teve um grande problema em Portugal que vai realmente fazer com que Portugal continue subdesenvolvido. É o Tratado de Mituim de 1703. O Tratado de Mituim de 1703 é o destruidor de Portugal. Ele retirou Portugal da rota do desenvolvimento, da rota da industrialização, numa divisão internacional do trabalho que favoreceu a Inglaterra, a França, e que deixou Portugal e Espanha, Portugal no atraso. Portugal passou apenas a fazer azeite e vinho. O Tratado de Mituim foi um pacto comercial e militar entre Inglaterra e Portugal, que levou à entrada massiva dos produtos ingleses para a colônia, atrofiando o sistema que já existia no próprio Portugal. Então, a Casa Bragantina, ela tanto erra no Tratado de Mituim, como erra quando deixa a Inglaterra atravessar as terras de Portugal, já a partir do século XX, não é? Na questão da África. A questão da África, ela vai ser o ponto que vai levar o povo português a ficar contra a monarquia, a ficar contra exatamente a sua monarquia
e os Bragança no poder. Então, eu aconselho vocês fazerem uma leitura deste texto, A Ilustre Casa de Ramírez. Eu comparo esse texto ao texto de Lampedusa, do Leopardo, né? Quando mostra a decadência e o ocaso da aristocracia siciliana. Aqui é a decadência e o ocaso do Estado português, da monarquia portuguesa, da dinastia portuguesa, que mesmo se aliando ao Isaac Coburgo e Gotha, mesmo se aliando à Casa de Savoia, mesmo se aliando à Casa de Orleans, ela vai sucumbir no regicídio. Ela vai terminar com uma proclamação da República. A proclamação da República é a resposta a 200 anos depois da entrada do imperador Pedro I, que as pessoas veem como um grande revolucionário que trouxe uma Constituição, e essa Constituição nada fez de bom para Portugal. Portugal continuou alimentando os cofres da Inglaterra. Então eu desejo uma boa leitura da Ilustre Casa de Ramírez. Não vou contar aqui resumidamente a história, para vocês não perderem, não é, a vontade, o desejo de fazer a leitura, não é, bem correta. Vou reler e trazer outros detalhes, porque aqui eu politizei muito, critiquei muito, fiz uma crítica enorme à questão da administração política da Casa de Bragança.